mais uma videoaula aqui no Review do CEV. E o tema de agora, dessa videoaula, divisão celular, dando continuidade àquela videoaula de organização celular, que a gente compreendeu os tipos de células, lembra? Eucarionte, procarionte, dentro de eucarionte, animal, vegetal, todas as suas organelas, estruturas. Hoje nós vamos compreender como que é feito o processo de divisão. Como que essa célula se divide? Duas maneiras, são dois processos distintos, ligados aí a duas situações, a dois tipos de células também distintas. Imagina aí o corpo humano. Há dois tipos de divisão que ocorrem no meu corpo, a mitose e a meiose. Qual a diferença? Vou colocar aqui ciclo celular. Há dois tipos de ciclo celular. Eu tenho mitose, que ocorre em células somáticas, tá? Todas as células do seu corpo, exceto Pâmela, todas as células do corpinho de Pâmela, exceto no ovário, são células somáticas, ocorre mitose. Com qual objetivo que ocorre esse processo de mitose? Reposição de células mortas e crescimento. Aí eu pergunto, quem produz mais mitose? Quem realiza, na verdade, mais mitose? Um idoso ou uma criança? Uma criança, já que está envolvido diretamente no processo de crescimento, ok? Qual é a parte do seu corpo que realiza mais mitose? A pele ou o sistema nervoso? A pele. O sistema nervoso, dependendo da idade, quando você chega a certa idade, ele não consegue se regenerar. Ao contrário da minha pele, que eu consigo aí, a cada semana, ter uma troca, né, considerável de células da minha camada epitelial. Ok. Então, mitose ocorre aonde? Local. Células somáticas. Vou botar aqui. Local. Qual o objetivo? Reposição de células mortas e crescimento. Vamos para o outro tipo de ciclo. Meiose, que ocorre em células gaméticas. Na mulher ocorre no ovário, no homem ocorre nos testículos. Na mulher ocorre uma vez por mês, no homem ocorre todos os dias, há uma grande diferença. A mulher já nasce, gente, uma curiosidade, vai cair, não vou falar. A mulher já nasce com uma certa quantidade de células para dar origem aí a esse processo de meiose. Por isso, Pâmela já nasceu com essa certa quantidade. Quanto antes Pâmela menstruar, antes Pâmela entra na menopausa, porque a mulher já nasce com essa quantidade pré-estabelecida. Quanto antes ela começa a usar, antes ela tem que parar de usar. O homem não, ele não nasce com nenhuma quantidade pré-estabelecida, ele só inicia a produção pós-puberdade e ele pode, se tiver condições de saúde, né, tudo direitinho, ele consegue produzir aí até os 100 anos. Esse processo todos os dias, em larga escala. Meiose, células gaméticas. E qual o objetivo? Aqui é o local. E qual o objetivo? Produção de gametas. Aqui faz parte da organização celular e cai muito no Enem. Eu vou apagar aqui, vou explicar primeiro mitose e finalizarei com meiose, ok? Continuando, vamos iniciar por mitose. Mitose, células somáticas, com o objetivo de quê? Repor células mortas e crescimento. Ok, bora lá. Esse processo de mitose se divide em 3 etapas. Primeira, segunda, terceira. Aqui é a divisão do núcleo. Ah, pessoal, um negócio interessante. Só ocorre mitose em seres pluricelulares. Quem tem só uma célula não tem como fazer mitose. Ah,
faz o que então? Quem tem uma célula só? Gente, quem tem uma célula só, ele vai se reproduzir como? De forma de junção de células, não tem como. Quem tem uma célula só, ao se dividir no meio, realiza o processo chamado de bipartição, também chamado de cisparidade. Uma bactéria ela consegue se dividir ao meio, esse processo é chamado de bipartição ou cisparidade. Ela dá origem a uma cópia idêntica. Eu não posso nem falar que é um processo de reprodução sexuada por não haver variabilidade genética. É um processo de reprodução assexuada. Ok, então mitose ocorre apenas em seres pluricelulares, ocorre aí para estar repondo células mortas e crescimento do indivíduo. A intéfase é a etapa de preparação. Ela se divide em G1, S, G2, tá? Produção de proteínas e RNA, produção de proteínas e RNA, duplicação do DNA. Bora lá? Vamos escrever para vocês copiarem. Produção de RNA, proteínas. O mesmo acontece em G2, tá? Lembra disso. E duplicação do DNA. Professora, por que o DNA ele tem que se duplicar? Por qual motivo? Para que lá no final do processo, quando a célula se dividir por completo, cada uma tenha a quantidade normal de cromossomos. No processo de mitose, uma célula diploide dá origem a duas células idênticas também diploide. Ok? Uma célula aqui, com 46 cromossomos, vai dar origem a duas células também com 46 cromossomos. Se eu quero que no final eu tenha alcance duas células com 46, essa aqui que deu origem, chamada de célula mãe, para formar duas células filhas, ela tem que se transformar de 46 para 92. Então ela vai duplicar. E se eu, então no vestibular tem isso, tem essa pegadinha. Quantos cromossomos tem na intéfase? Aí você vai lembrar, se for na fase S, 96. Quantos cromossomos tem na fase G1? 46, não houve duplicação ainda. Há muitas essas perguntinhas, pegadinhas aí no Enem, no vestibular. E mitose, professora? Como que mitose, como que ocorre esse processo de mitose? Que é a divisão do núcleo. Ela está dividida em prófase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Em prófase, imagina uma célula bonitinha que foi aquela que eu desenhei na outra aula. Ela tem um núcleo bonitinho. Lá em prófase, esse núcleo vai desaparecer, essa carioteca, e o núcleo, que é todo espiralado, ele vai descondensar, tá? É a etapa de prófase, desaparecimento da carioteca, descondensação do DNA que estava espiralado, ok? E aí inicia-se o processo de metáfase. No processo de metáfase, esse DNA ele vai ficar organizado. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro. No processo de prófase, a célula tem um núcleo bonitinho aqui, não é? Aí ele vai com o DNA. Ele vai ter aí o desaparecimento desse núcleo, fica só o DNA. E ele vai ter aí o material já condensado. Aqui em metáfase, essa célula, ela vai se organizar na linha equatorial. Todo o material genético, ele vai se organizar na linha equatorial da célula. Em anáfase, vai ocorrer a divisão. Deixa eu apagar isso aqui só para vocês entenderem. Ocorreu o pareamento.
E em anáfase ocorre essa divisão aqui. Vem para os polos. Não entendi, professora. Repete, por favor, para a minha cabeça ficar mais clara. Eu tenho uma célula diploide com 46 cromossomos. Eu quero que essa célula dê origem, essa célula mãe, dê origem a duas células filhas, também diploide, também com 46 cromossomos. Diploide, gente, é esse 2N, tá? Diploide. Se fosse N era ploide com 23, a gente vai estudar esse meiose. Então, uma célula diploide mãe dá origem a duas células diploide filhas. Na intéfase, ela vai se preparar. Essa fase da intéfase, que é uma etapa de preparação, ela pode durar aí até 24 horas. Olha, demora pra caramba. Ela fica ali se preparando e ela se subdivide em 3 etapas. G1, ela vai produzir muito RNA, muita proteína para ser suficiente em todo o processo. Na fase S, ela vai duplicar o seu material. Ela tinha 46, ela fica com 92. Ela era 2N, ela fica 4N. Por isso que eu desenhei 4 xizinhos ali. Na fase G2, ela volta a produzir mais RNA, mais proteína. Pronto, se preparou. Estou pronta. Agora eu quero realizar o processo de mitose. Eu vou iniciar a etapa de mitose, que dura em torno de 30 minutos. 24 horas, 30 minutos. Olha só. Ela também é conhecida como divisão do DNA e da divisão do núcleo. A etapa de mitose, ela é dividida em 4 subetapas. Tem livros que apresentam até 5 subetapas, tá? Entre prófase e entre metáfase tem o prometáfase. Nós vamos colocar 4, que é o que a maioria trabalha. Prófase. Aí tem uma célula bonitinha com material condensado, descondensado, em forma de macarrãozinho, todo descondensado. Primeira coisa, desaparece a carioteca. O núcleo não está mais guardadinho dentro, o material genético não está mais guardadinho dentro de um núcleo. Houve desaparecimento dessa carioteca. O DNA se condensa. Cria-se então essa organização aí de 4 xizinhos que eu coloquei dos 4 N's para vocês visualizarem melhor. Esse material genético está completamente organizado para que a divisão ocorra de forma mais perfeita possível. Eu quero que a divisão fique de forma igualzinha. No momento de dividir esses 46, eu quero que esses 92, eu quero cromossomos, eu quero que 46 venha para um lado e 46 migre para o outro. Por isso que ele fica bem condensadinho, arrumadinho. Forma-se então as cromátides irmãs, tá? O que é cromátides irmãs? É um xizinho, né, do cromossomos. Essa perninha é irmã dessa perninha. Cromátides irmãs. Elas vão migrar para a linha equatorial da célula e vão se organizar bem bonitinho, um embaixo do outro, um do lado do outro, né? Tem livros que colocam de cima para baixo, tem outros que colocam bem equatorial mesmo, né? Bem de forma horizontal. Se organizou. Na anáfase ocorre a divisão desse material genético, né? Buscando uma divisão perfeita. Metade vem para um lado, metade vai para outro. 46 vem para um lado, 46 vem para o outro. E o que acontece na telófase, professora? O oposto da prófase. Se eu falo para vocês que na prófase ocorre o oposto da telófase, o que acontece nessa telófase? Eu apaguei o quadro para facilitar aqui, para a gente concluir esse conteúdo. Telófase é o oposto de prófase. Lá em prófase, desapareceu a carioteca. O que vai acontecer em telófase? Já que é o oposto, reaparece a carioteca. Lá o DNA condensou, então ele vai descondensa o DNA. Desaparece o
fuso mitótico. O que é isso, professora? Lembra que eu falei que lá na metáfase, que é a segunda etapa, assim que finaliza a prófase, o DNA que já está condensado, formando-se as cromátides irmãs, eles se organizam em uma linha equatorial, para eles conseguirem se organizar, depois ocorrer a difusão na anáfase e migrar cada um para um polo, ocorre uma formação de um fuso, como se fossem linhazinhas guiando, como se fosse assim, ó, aqui é uma célula e eu tenho linhas que guiam esse trajeto, vem para cá, vai para lá. Então, esse fuso mitótico, ele é formado lá na prófase, ele desaparece na telófase. Então, reaparece a carioteca, descondensa o DNA que estava em forma de xizinho, em cromátides irmãs, aquilo tudo desaparece, ele volta a ficar espiralado e esse fuso mitótico também desaparece. No final da telófase, então, eu tenho dois núcleos dentro da mesma célula, com material novamente descondensado, espiralado, ok? Acabou o processo? Não, eu não quero duas células, eu continuo tendo uma, mas ocorreu o que eu queria. Mitose é divisão nuclear, ocorreu a divisão dos núcleos, cada um em um polo. O que falta agora? A última etapa acontecer. A última etapa é chamada de citocinese. Ela pode ocorrer de duas maneiras distintas, centrífuga ou centrípeta. Essa célula vai finalizar o seu processo total de divisão depende do tipo de célula. A célula vegetal, ela tem uma parede celular que lhe confere mais resistência, impediria que essa célula fosse dividida de fora para dentro. Então, o processo acontece de dentro para fora, no processo chamado de centrífuga. Citocinese é a divisão final do núcleo, ela tem dois tipos, centrífuga e centrípeta. Na vegetal, ela ocorre de forma de centrífuga, de dentro para fora, como se fosse aquele movimento da máquina de lavar roupa. Ela vai formando uma nova membrana de dentro para fora, até isolar por completo essa célula vegetal. Então, eu tenho uma célula vegetal com dois núcleos, aí vem dividir. Já a célula animal, ela vai ser finalizada por completo por estrangulamento, de fora para dentro. Aí ocorre a divisão final. Aqui eu tenho uma célula animal, aí ela vai de fora para dentro, até que eu tenha duas células idênticas formadas, duas células diploide formadas por estrangulamento, de fora para dentro. Finalizo aqui a minha aula de mitose. Nós vamos ter uma videoaula explicando meiose e embriologia. Eu vou juntar esses dois conteúdos. Eu vou associar o processo de divisão meiótica para a formação de gametas com o processo de embriologia, ok? Obrigada!